E como é que isso te ajuda a mudar o jeito que você enxerga o sistema financeiro, o capitalismo e tudo mais? Pois é, primeiro, tem uma coisa que eu acho interessante, que eu falei pra você que eu não tinha tempo, né? Então, uma coisa que você tem muito na prisão é tempo. Entendi. E pelo menos eles deixavam entrar livros, né? Então minha esposa levava livros para mim, que eu gosto de ler, né? Então ela levou vários livros e eu tenho também um problema de trauma de infância, que eu sou um cara muito racional, né? 100% racional e muito pouco emocional. Coisas de trauma que eu aprendi a bloquear as emoções para não sofrer, né? Esse tipo de coisa, que todos nós temos algum tipo de trauma, né? E eu já tinha lido um livro do Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista também. Acho que o Nicoleles deve conhecer ele bem. Ele tinha um livro que chama O Erro de Descartes, né? Que ele fala justamente porque o Descartes era racionalista, né? Então ele falava, o Damasio ele falava muito sobre esse negócio de razão e emoção, né? O que vem primeiro. E aí eu reli esse livro, putz, gostei demais. E aí eu pedi para minha esposa comprar um outro dele que chama A Estranha Ordem das Coisas. E esse outro livro dele, A Estranha Ordem das Coisas, ele fala que, na realidade, foi a emoção que criou a razão, né? É a emoção. É um livro difícil de ler, assim, mas ele fala de homeostase. Ele é um cara muito preparado. Ele Estranho o quê? A Estranha Ordem das Coisas. Tá. Essa relação da razão e da emoção. Depois eu li um outro dele que chama O Mistério da Consciência. Então isso acabou assim... Quase a obra inteira do cara. Então são livros assim que falam muito sobre talvez essa deficiência que eu tinha, né? De ter bloqueado as minhas emoções e tal. Então a prisão me deu muito... E livros de economia que eu já tinha lido, que eu gosto muito, do Daniel Kahneman, que é Nobel em Economia, né? E ele tem um livro muito bom que chama Rápido e Devagar, duas formas de pensar, né? Que ele fala sobre os dois sistemas que a gente tem no cérebro. O sistema 1 é mais intuitivo e o sistema 2 é mais analítico, né? Só que a gente usa o tempo todo só o sistema 1. Primeiro, até por que o Kahneman explica no livro, assim, até por uma questão de sobrevivência, e é teoria da evolução mesmo, a gente não pode ficar analisando tudo que a gente vai fazer. Então, eu sempre dou o exemplo lá do carro. Quando você está aprendendo na autoescola, você fala, agora tem que pisar no freio, agora tem que engatar, agora tem que acender a luz, né? Você aprende isso uma vez. Depois o seu sistema 1 aprende isso, você faz isso automático. Imagina se a gente toda vez tivesse que ficar pensando, né? Vou pisar aqui. Você não ia fazer nada na vida. Um dos efeitos disso daí é toda vez que eu saio de casa eu venho para cá. A menos que eu esteja prestando atenção, eu acabo vindo para cá. E aí, eu tava até, acho que eu fui lá no Flow News, o Megali tava falando, né? Que no dia que eu fui, ele enganosamente estava indo para a Band no sistema 1 dele. Sai de casa, vai para a Band. Ele falou, não, pô, eu tenho que ir lá pro Flow, né? E aí, o que o Kahneman prova, né? Ele ganhou o Nobel pela teoria da perspectiva, né? Que ele provou que a gente, como ser humano, a gente não é 100% racional, né? A gente, na realidade, e ele provou na teoria que o sentimento de perda nossa é muito maior do que o prazer do ganho. Total. Então... Porque até então a teoria racional diz que os seres humanos, principalmente no mercado financeiro, né, em economia, tomam sempre decisões racionais, partem do pressuposto que nós somos racionais. Né? E para você, o lance disso, ser muito mais racional do que emocional, talvez tenha funcionado bastante do ponto de vista profissional, mas isso não atrapalhava em casa não, cara? Claro. As suas relações humanas são muito mais pobres, né? Se você é um cara 100% racional... Igual, eu obviamente me dou bem com meus filhos, tal. Eu acho né, que eles gostam de mim e tal, mas esse modelo de família, de propaganda de margarina, em casa não. Em casa sempre foi muita coisa muito racional, muito autoritária, assim, né? Até pelo estilo oriental, assim, mais militar. Então, essa parte do afeto, do carinho é 100% prejudicada, né? Quando você tem isso. Isso, e os livros do Damasio é bom porque isso mostra o quanto o nosso racional também é influenciado negativamente quando você não tem o seu sistema de emoções bem desenvolvido, bem experiência, né? O seu racional também fica prejudicado com isso, né, nas suas decisões. Obviamente, e talvez eu tenha tido muito sucesso no mercado financeiro por esse lado racional. Mas isso hoje me prova como as pessoas que estão envolvidas no mercado financeiro têm essa deficiência também, entendeu? Você não consegue... O seu sistema de sentir compaixão, sentir empatia fica prejudicado, né?
quando você tem isso muito pouco desenvolvido. Mas o outro lado muito, assim, se o outro lado tá dominando também, ou seja, o melhor é o equilíbrio, como tudo na vida, né? O melhor é o equilíbrio. O melhor é o equilíbrio. O que digamos assim, falar, você virou quando você estava na prisão, não. Acho que ali foi o início. Uhum. Então, uma coisa que me ajudou muito, e eu procuro tirar um proveito. As pessoas falam, você tem uma recordação ruim da prisão? Cara, eu só tenho boas recordações dos 80 dias que eu fiquei preso. Como isso é possível? Porque o meu problema estava no mundo externo, sabe? Ali na prisão, porque as pessoas acham fisicamente, né? Tá preso, come mal, tudo. Eu só consigo ter boas lembranças dos 80 dias que eu fiquei preso, com as pessoas, nós éramos 7 na cela, né? Com as pessoas que estavam lá, eu tenho só boas lembranças. A minha agonia, a minha angústia toda estava do lado de fora. Do que estavam falando de mim, da minha vida que estava sendo destruída, da minha carreira profissional que tinha acabado, estava tudo ali. O período que eu fiquei preso, a convivência que eu tive, eu tenho boas lembranças. E depois que eu saí, né, eu fiz uma pós em filosofia, eu tem uma frase do Sartre que eu gosto muito, né, do Jean-Paul Sartre, que ele fala, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você, né? E eu tiro boas lembranças. Então, assim, esse momento de virada, primeira coisa excelente dos 80 de estar preso. Livro. Eu me desintoxiquei disso aqui. Entendi. Até hoje eu não tenho necessidade de ficar olhando o telefone. É muito difícil olhar. Tem gente que reclama, né? Pô, te mandei uma mensagem 8 horas da manhã, você responde só no outro dia. Tem dia que eu não olho o telefone. Então eu acho que isso foi uma terapia de choque ali que eu me desconectei da tecnologia. Isso me ajudou bastante. Quando eu desconectei disso aqui, eu consegui ler muito mais, né? Você lê muito mais, você não tem essa angústia de pegar o celular. Isso aí foi uma coisa boa, né? Outra coisa boa, o tempo que eu fiquei lá, eu aprimorei assim, a minha apreciação por ler, né? Então, eu gosto muito de ler. E isso me conectou, né, com essas leituras. E, cara, você ficar preso também, você tem muito tempo para pensar, né? Tem muito tempo para pensar. Até tem episódios engraçados, eu ensinei eles a jogar War, né? Cara, você nunca vai ganhar de um presidiário no dominó. Os caras são bons, cara. E eles só jogavam dominó. Mas jogar. Os caras jogavam dominó, o cara sabia as pedras que eu tinha na mão. Fez, filha da mãe, tá roubando. Né? E eles me ensinaram, depois eles foram me ensinar a lógica. Aí depois que você aprende a lógica, perde a graça. Que aí ninguém mais ganha, né? Uma hora você ganha, outra hora ganha. Mas quando você começa a jogar com os caras, você não ganha uma. Aí eu falei assim, cara, vocês não topam aprender outro jogo? Não, que jogo? Aí eu ensinei eles a jogar War. Maneiro. Aí pedi minha esposa. Os caras que estavam contigo eram sinistro? Era bandidão mesmo? Cara, era assim. Os caras falam, se tava preso numa prisão, eu tava num presídio, só que eu tava na ala de quem tinha curso superior. Só que, sei lá, no estado do Mato Grosso parece que não é um filtro muito você ter curso superior, né? Então, Entendi. Então, assim, tinha um pessoal sinistro, assim, tinha o líder da cela, era um cara que ele foi preso acusado de participar de um grupo de extermínio. Nossa. Logo que eu cheguei, ele me recebeu e ele que passou toda a regra da prisão lá. O cara tinha 2 metros, forte pra caramba. Parecia o Vaz, o cara intimidado. E quando eu cheguei, o carcereiro, e tem toda uma regra dentro do presídio, inclusive os carcereiros respeitam, né, as regras dos presos. Aí o carcereiro já chegou na cela assim, só bateu na cela e... Fulano, chegou um novato aí pra você, né? Aí o cara já me pegou, cagou um monte de regra. E eu fui só analisando. Aí primeira noite eu dormi do lado, era um menino novo, tinha 23 anos, enfermeiro, tinha matado a namorada. Nossa. Com cortes precisos de bisturi. Era um crime até muito conhecido na cidade, né? Todo mundo tinha medo do cara no presídio. Aí tinha um ex-delegado que depois se envolveu com tráfico de droga, foi preso. Tinha um ex-carcereiro que tinha matado o marido da amante, assim, só essas histórias, assim, né? Tá. Então, tu nem tinha feito nada, tava só ali. Tá? Aí eu cheguei, depois eu brincava com os caras. Quando eu cheguei, quando você começa a conversar e contar a história, todo mundo. O lugar que mais tem inocente é na prisão. Sim. Porque todo mundo que você conversa é inocente. Aí eu fiquei fazendo, não vai adiantar eu falar que sou inocente, que eles não vão acreditar, né? Porque todo mundo aqui é inocente, né? Não tem ninguém culpado aqui nessa cela, todo mundo é inocente. E outra coisa é que Deus está preso também. Porque todo mundo está na prisão diz que encontrou Deus. Entendi. Não, que eu encontrei Jesus, encontrei Deus, caramba, o cara tá preso, todo mundo encontra ele aqui, né? E aí, assim... Então era assim, e aí eu aprendi a conviver com eles, né? Assim, aí esse negócio que é o meu trauma também é uma vantagem que eu sempre tive na vida.
obviamente, depois de muita terapia, eu descobri isso, né? Que eu aprendi a bloquear minhas emoções, mas eu aprendi a ler a dos outros. Interessante. Isso aí, depois minha terapeuta, né? Minha esposa é psicóloga e tal. E eu fiz terapia há muito tempo. E assim, como criança, para não sofrer, eu aprendi a bloquear minhas emoções, né? E aprendi que eu, desde cedo, comecei a trabalhar criança, que eu aprendi que desde cedo, principalmente para os japoneses, trabalho é uma coisa muito importante. Então, a minha relação com meus pais mudou quando eu comecei a trabalhar, né? Entendi. Entendi. E aí, essa habilidade de bloquear minhas emoções me deu uma habilidade de ler a dos outros. Então, isso sempre me ajudou muito profissionalmente, de ler a dos outros. E essas habilidades eu usei na prisão. Então, logo que eu cheguei, que o líder me encostou em mim, 2 horas que ele ficou falando as regras para mim, eu já consegui identificar qual que era a habilidade melhor que você tem de negociar em qualquer situação, é você saber, na realidade, o que é importante para o outro, né? Principalmente, qual que é o medo que o outro tem, qual que é a esperança que ele tem e a vaidade. O que é na negociação que vai fazer aquele negócio dar certo. E uma coisa que eu aprendi sempre em toda negociação, que o preço é o menos importante. O preço é menos importante. Você vai descobrir um monte de coisa para a pessoa que é importante, que não é o preço. Se eu fosse colocar numa escala de prioridade, o preço sempre está lá próximo no quarto colocado. É mesmo? Contra-intuitivo isso, né? Contra-intuitivo. E aí, quando eu comecei a conversar com o cara, eu já descobri para ele qual que era o medo que ele tinha, como ele se sentia ameaçado, né, e onde eu poderia ajudá-lo, né? Então, a primeira coisa que eu descobri, ele tinha medo que eu tomasse o lugar dele. Todo líder tem esse medo, né? Vai tomar meu lugar. Até porque quando eu cheguei lá, os caras na prisão já sabiam, né? O cara é presidente de empresa, o cara, né, aparece na Globo, dá entrevista, o cara é inteligente. Então, a primeira coisa que eu identifiquei, esse cara acha que eu sou uma ameaça para ele. Ele acha que a minha capacidade intelectual é maior e eu vou usar ela aqui para dominar a situação. Então, a primeira coisa que eu identifiquei era ele tem que ficar tranquilo que eu não vou tomar o lugar dele. Nunca vou ter essa intenção. Inclusive, porque eu quero ir embora o mais rápido possível, né? Aí eu identifiquei também quem que ele achava que era o inimigo. Era o cara mais ameaçador para ele, entendeu? Aí, ao longo da minha convivência, eu fiz uma ponte ali. Para rolar uma paz. Para rolar uma paz e amenizar as tensões. E eles eles conviverem bem, né? O menino lá, que era o enfermeiro lá, todo mundo tinha medo dele. Só que todo mundo tratava ele mal, assim. Ele não podia comer com a gente. Chegava a comida, ele ficava isolado. Ele só comia se sobrasse e tal. Eles tinham um preconceito pelo crime que ele tinha cometido. Então eles tratavam ele muito mal, né? Entendi. E depois que eu cheguei, eu identifiquei isso e aí eu convenci o líder a incluir ele, né? Até porque eu falei, qual que é o medo? Que ele mate a gente na hora que estiver dormindo? E você acha que a gente tratar ele assim, a gente está ajudando, a gente está aproximando mais esse momento, a gente está afastando, né? E melhor que pelo menos aqui dentro dessa cela aqui a gente trate bem, seja amigo do cara. E eu tinha uma certa compaixão, que esse menino, eu conversava com ele teve um surto psicótico, ele não devia estar lá, ele devia estar no hospital psiquiátrico. Ele teve um surto lá, obviamente o crime que ele cometeu é horrível, tem que ser punido, né? Mas ele teve um surto, ele não era um assassino em série, ele não ia fazer isso de novo, teoricamente, né? E eu sentia muita compaixão, assim, quando eu conversava com ele, assim. Principalmente esse negócio de não poder comer, sabe? Aquilo é uma coisa que me tocava muito. Você tá comendo, tá um cara no canto, tipo, se sobrar, você come. Era uma coisa muito cruel, sabe? E aí eu consegui incluir ele no grupo e tal, e aí esse menino ficou meu fã, porque ele falou, depois que esse japonês chegou, minha vida melhorou, né? Entendi. Entendeu? Entendi. E tinha os momentos de humor, eu lembrei até quando eu tava contando aqui, porque você falou do tempo, né? Eu falei, uma coisa que a gente tem na prisão é tempo, e aí eu ensinei eles a jogar War. E eles ficaram viciados em War, cara. Nossa. Calma aí. O War, alguém levou um tabuleiro de War pra você? Eu perguntei se eles queriam, aí eu falei pro líder, você convenceu o carcereiro a deixar entrar um jogo de War aqui, eu peço pra minha esposa trazer, né? Quando ela fosse fazer a visita. Aí o carcereiro deixou, eles levaram, entrou um jogo de War. Aí eu ensinei. Cara, esses caras ficaram viciados no War. Putz, cara, isso daí é problema, hein? Era o War 2? Era o War 2. Não, cara. Aí tu quer que os caras se matem. Não, aí eu tinha que ficar amenizando as coisas. No início só eu ganhava. Aí eu falei, eu não posso ganhar sempre. Porque os caras começaram a ficar putos. Aí eu jogava de forma a deixar quem eu quisesse ganhar. Pra eles também ter um equilíbrio de quem ganhava, né? Então hoje quem vai ganhar é o Igor. Eu
meio que manipulava ali as jogadas e tal. Saía a hora que eu tinha força, eu deixava me enfraquecer, aí o outro tava muito forte, mas como eu queria que você ganhasse, eu meio que enfraquecia ele, eu meio que dava uma manipulada ali para amenizar as tensões. Mas uma coisa engraçada é que aí um dia a gente chamou o cara para jogar, que aí precisava ter no mínimo 4, né? A gente sempre fala, 3 fica sem graça, tem no mínimo 4 aqui pra gente jogar, né? E aí tinha dia que não ia dar o core, o cara chegou e falou, vamos jogar aqui. Ele falou assim, não, esse jogo aí demora demais. Aí eu olhei pra ele assim e falei, putz, você deve estar cheio de compromisso, né? Como tá a sua agenda aí? Dá uma olhada aí. Entendi. Então tinha assim, e era legal, a gente convivia bem, que tinha a gente tinha muitos momentos assim de humor entre a gente, sabe? Então assim, eu tenho boas lembranças assim, quando eu saí, cara, os caras choraram.